E aí, irmãos, graças e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica. Livro de Levítico, capítulo 26. E nesse capítulo 26, eu sou impactado com o amor e a misericórdia do Senhor nesse capítulo. Então, ele é um capítulo que ele fala sobre a condição para nos sermos abençoados e a condição para que venhamos perder a bênção e receber, então, assim, um decreto da maldição. Maldição assim seria como se fosse um castigo por desobedecer os mandamentos e os preceitos do Senhor. Então, para sermos abençoados, tem um decreto que, se nós observarmos, o Senhor não precisa nem assim enviar, ele já enviou a bênção, já declarou. Então, de acordo com o seu decreto, se obedecermos, vai acontecer. Então vamos lá, versículo 1, ele fala assim: não farei ídolos, nem levantareis imagem esculpida, nem coluna, nem poreis na vossa terra pedras com figura, para vós inclinar-se a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardarei os meus sábados e reverenciarei o meu santuário, eu sou o Senhor. Versículo 3 agora, irmãos. Se é a condição, se andaste nos meus estatutos e guardastes os meus mandamentos e os cumprirdes, eu vos darei chuva no tempo certo, a terra dará seu produto e as árvores do campo darão os seus frutos. E aí ele vai continuar uma lista de bênção. E aí eu resumi aqui no meu caderno, botei assim, ó, Deus seria a nossa paz, nossa segurança, nossa vitória, lutaria por nós, nossa fertilidade nos faria multiplicar sobre a terra. Deus seria o Deus do povo e habitaria no meio deles. Então, só alguns versículos a respeito desse aspecto. É o versículo 6, por exemplo. Também trarei paz à vossa terra, vós deitarei e ninguém vos amedrontará. Então vocês não terão medo, vocês terão paz. Farei desaparecer da terra os animais ferozes e a espada não atingirá a vossa terra. Ó, versículo 9. Eu me voltarei para vós e vós farei frutificar e vós multiplicarei e confirmarei a minha aliança convosco. Então fala sobre fertilidade, sermos uma bênção multiplicando sobre a terra. Versículo 11. Estabelecerei o meu tabernáculo no meio de vós e não serei uma abominação para mim. Andarei no meio de vós e serei o vosso Deus e vós serei o meu povo. Aleluia. Então o Senhor vai tabernacular no meio do seu povo, vai andar com o seu povo. O seu povo não vai ser uma abominação para o Senhor, porque o seu povo vai ser santo como o Senhor é santo. E então o Senhor será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Aleluia. Versículo 13. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos. Quebrei as traves do vosso jugo e vos fiz andar de cabeça erguida. Agora, 14. Mas, se não me ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, se rejeitaste os meus estatutos e desprezaste os meus preceitos, não cumprindo todos os meus mandamentos, mas violando a minha aliança, então com certeza eu vos farei isto. E aí, isto é uma lista muito maior ainda a respeito de maldição ou castigo que viria sobre o povo. E nós vemos nessa lista que muito dessa lista que foi listado aconteceu com o povo. Então, o versículo mesmo aqui, ó. Eu notei um versículo aqui, ó. Versículo 25. Trarei sobre vós a espada, que executará a vingança da aliança, e buscarei refúgio nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e serei entregues na mão do inimigo. Quando eu interromper o vosso sustento de pão, 10 mulheres assarão o vosso pão num só forno, e o devorarão. Racionado, e comereis, mas não vós fartareis. Então fala sobre escassez, uma fome que lhe enviaria. Versículo 7. Se mesmo assim não me ouvirdes, mas insistisse em me contrariar, então se o povo não dá ouvido ao Senhor e continuar insistindo em não dar ouvido ao Senhor, não obedecer seus estatutos, seus mandamentos, as coisas vão piorar. Versículo 28. Também vos
contrariarei com furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa do vosso pecado, e comereis a carne de vossos filhos e vossas filhas. Então tu vê que nós vamos ver isso acontecendo na história. O povo de Deus, ele sendo obstinado, coração duro, contrariando o Senhor, não obedecendo o Senhor, sendo espalhado pela terra, e o Senhor então vai trazer escassez a ponto de a mulher ela comer seu filho como canibalismo, sabe? Uma situação terrível vem sobre Israel por não obedecer ao Senhor. Mas o Senhor é maravilhoso, irmãos, porque há esperança ainda. Olha o que ele fala, versículo 40. Então, confessarão o seu pecado e o pecado de seus pais e a sua transgressão que praticaram contra mim, e confessarão que insistiram em me contrariar, e que eu também os contrariei e os levei para a terra dos seus inimigos. Então, se o seu coração incircunciso se humilhar e aceitar o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque e da minha aliança com Abraão. E também me lembrarei da terra. A terra também será deixada por eles e descansará nos seus sábados, sendo devastada por causa deles, e receberão o castigo do seu pecado, porque rejeitaram meus preceitos e desprezaram meus estatutos. Mesmo assim, quando estiverem na terra dos seus inimigos, não rejeitarei nem os detestarei, a ponto de destruí-los totalmente e de quebrar minha aliança com ele, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Pelo contrário, por amor deles quem? Abraão, Isaque e Jacó, me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito, diante dos olhos das nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. Então o Senhor, ele fala que mesmo o povo contrariando ele, e o povo virando as costas para ele, se humilhar, se voltar o seu coração para o Senhor o ouvirá e lembrará da aliança de Abraão, de Isaque e de Jacó. E o Senhor ainda castigará aqueles que foram usados para trazer castigo a Israel, para levar Israel a voltar a clamar ao Senhor. Então nós vemos um pai amoroso pelo filho, um pai compassivo, cheio de compaixão. Isso é grandioso, irmãos, grandioso. E nós vemos aqui, se vocês perceberem, no finalzinho nós vemos praticamente uma profecia sendo dada para o Senhor. Ele fala assim, ó, 41. E que eu também os contrariei e os levei para a terra dos seus inimigos. Então, se o seu coração é incircunciso se humilhar e aceitar o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó. Então, ele fala sobre levar eles para a terra dos inimigos deles. E o Senhor vai resgatar eles dessa terra. Então, se você for prestar bem atençãozinha nesse finalzinho, o Senhor está profetizando que aquilo iria acontecer se eles desobedecessem ao Senhor. E nós vamos ver na história que tudo isso acontece, eles são espalhados pela terra, eles são oprimidos e eles voltam a clamar ao Senhor, e o Senhor ouve eles através de um chamado pelos profetas. E é isso, irmãos, o capítulo 26 e o capítulo 27, nós vemos então os votos especiais. Nesses votos especiais poderia ser com prata, com animais, poderia também ser com, é, com casa, com terra, o que a pessoa quisesse dar para o Senhor, um voto especial. E lembrando que a terra era voltada para o seu dono no dia do jubileu, mas as propriedades, mas a pessoa que era consagrada ao Senhor e todos os outros itens que eram consagrados ao Senhor ficava de forma permanente. Não, a terra não era permanente porque a terra voltava para o seu legítimo dono, mas as propriedades, acho que casas, essas coisas assim,
parece que ficava pro Senhor, porque ele fala assim, ó, finalzinho, ó. Entretanto, daquilo que alguém possuir, nenhuma coisa consagrada ao Senhor será vendida ou resgatada, seja homem, seja animal, seja propriedade da sua família, toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Então não terá direito a resgate. Mas lembrando que aquilo que não é para o Senhor, não tem a ver com uma oferta ao Senhor, não tem a ver com um voto, tinha o direito de resgate no jubileu, mas o que era para o Senhor não teria direito a resgate, seria uma oferta permanente ao Senhor. Então, irmãos, não é isso, nosso capítulo 26, falando do amor de Deus, dele dando um decreto a respeito de bênção, a respeito de maldição, relacionada a uma condição. Irmãos, preste atenção agora. Jeff, se eu obedecer, eu serei abençoado. Se eu desobedecer, serei castigado. Jeff, eu vejo que o Senhor tem abençoado a sua vida grandemente. Isso está relacionado à sua obediência ao Senhor? Irmãos, eu creio que nós somos muito mais abençoados pela graça do que pelo mérito. Eu acredito muito que o decreto das bênçãos do Senhor, eles são verdadeiros. E se a gente obedecer os mandamentos e estatutos do Senhor, as bênçãos nos seguirão. Mas o que eu vejo é que a misericórdia do Senhor é muito grande, irmãos. E que Ele tem sido misericordioso com nós todo o tempo. Então a gente tem mais mérito por obediência ou pela graça? Eu diria que pela graça, irmãos. Nós não temos mérito pelas bênçãos que nós temos. Tudo é graça do Senhor. Lógico, isso não é uma desculpa para que a gente possa viver de qualquer forma. A gente tem que obedecer a lei do Senhor, os mandamentos, os preceitos do Senhor. Buscar sermos santos é um livro que nós terminamos de ler, que fala muito a respeito da santidade de Deus, muito a respeito do coração de Deus, de ter uma família, de ter amigos, e a condição para isso é a santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Irmãos, eu oro para que o Senhor nos dê graça para a gente amar a santidade, graça para a gente desejar nos aproximarmos dele cada dia mais e mais, de forma adequada. Não é de qualquer forma que podemos entrar na presença do Senhor. Lógico que a primeira forma que nós entramos na presença do Senhor é através do sangue de Cristo e na vida com o Espírito. Só que a questão é que para ter uma vida com o Espírito requer uma vida de santidade, uma vida de pureza. Então que o Senhor nos conceda essa graça. Irmãos, eu quero dar os parabéns a todos que terminaram esse livro, no livro de Levítico. É um livro que não é fácil, principalmente quem está lendo a primeira vez, mas eu dou meus parabéns para todos vocês que terminaram, que não pularam os capítulos. Nós sabemos que muitos mandamentos foram repetidos, mas com algo necessário. Nós sabemos que o povo era um povo duro, obstinado, e o Senhor precisava relembrar a sua lei. O Senhor renovava a sua aliança, e quando ele renovava a aliança, ele dava de novo os estatutos, as normas, os mandamentos. Então eu espero que tenham gostado e vamos seguir agora para mais um livro que também não é fácil a leitura, é o livro de Números. E já já eu libero o vídeo da introdução do livro de Números. Graça e paz a todos, tamo junto.